Perícia criminal. A perícia é um trabalho onde os profissionais da área realizam análise da cena de crime, identificando, registrando, coletando, interpretando e armazenando vestígios, sendo responsáveis por estabelecer a dinâmica e a autoria dos delitos e realizar a materialização da prova que será utilizada durante o processo penal. O perito precisa ter um curso superior. Após se formar em um curso superior, é preciso prestar curso público para trabalhar no IC de cada estado. Dentro do instituto, você faz o curso de formação técnico-pericial numa academia de polícia. A área de atuação dos peritos é bem simples, pois eles somente trabalham no ICs e na rua, quando precisam investigar e tirar provas dos crimes. Um profissional do IC pode ser chamado para investigar as mais diferentes ocorrências, como um acidente de trânsito com vítimas, roubos, homicídios e até para analisar documentos ou verificar casos de explosões ou acidentes de carro. O salário inicial de um perito vai de R$ 1.500 a R$ 2.500. E após alguns anos, esse salário pode variar entre R$ 7 e R$ 10 mil. Uma curiosidade, a perícia está em expansão graças a filmes e séries voltadas para a área. People out there who do really bad things. Come on if you think, come on if you think. Referência na criminalística mundial, o INC, Instituto Nacional de Criminalística, é o órgão central de investigação da Polícia Federal. Nacionalmente, o Instituto existe desde 1960, quando Brasília tornou-se a capital federal. Acompanhe agora a entrevista que fizemos com um profissional da área. Para entrar nessa carreira, de perícia, qual é a formação necessária? Bom, o concurso é um concurso público e para você entrar você precisa ter graduação em uma das áreas que o edital informa. Normalmente todas as áreas de exatas, todas as áreas de biológicas são contempladas. Áreas de humanas às vezes são contempladas. Então a exigência tanto nesse estado, São Paulo, no Brasil, é de graduação completa. Tá? Varia um pouco de uma ou outra área que possa ser retirada, por exemplo. Se num concurso verifica-se que dentro da carreira tem muito matemático ou tem muito químico, então pode ser que no próximo concurso não entre a carreira de químico como sendo uma das exigências. Tá? Mas normalmente todas as áreas de exatas e biológicas são contempladas. E existe alguma especialização para um perito? Alguma uma opção melhor assim, para um profissional? Olha, tanto as áreas de biológicas como exatas se dão muito bem aqui, principalmente as fundamentais. Biologia, matemática, física e química. Né? Mas não existe uma área a dizer, olha, essa área é a melhor. Por quê? Nós temos profissionais aqui que são advogados, arquitetos, engenheiros, biólogos, biofísicos, bioquímicos, enfermeiros, médicos. E todos eles estão dentro das diversas áreas da criminalística, que são várias, tá? Atuando bem. Então nós temos advogados que atendem acidente de trânsito, que se adaptaram bem à análise física do acidente de trânsito. Nós temos físicos que trabalham bem com crimes contra a pessoa, ou seja, analisando locais de homicídio, locais onde envolve muito mais uma dinâmica de sangue do que outro tipo de análise. Então é muito abrangente. A área da criminalística é inter e multidisciplinar. E numa área de trabalho, quais são os equipamentos mais utilizados pelos peritos? Como eu falei,
é uma carreira multi e interdisciplinar. Então, dependendo do tipo de atendimento, do tipo de caso que está sendo feito, pode-se usar equipamentos tanto relacionados a fenômenos físicos quanto a fenômenos químicos ou biológicos. Então, existe uma maleta, que é uma maleta básica para atendimento de local de crime. Essa maleta, ela tem o básico, ou seja, ela tem luzes fluorescentes, ou seja, luzes que têm comprimentos de onda dentro da faixa da ultravioleta, para análise de diversos tipos de materiais. Tem levantamento de impressões digitais, então tem pós, tem pincéis, tem tanto pós para diversos tipos de superfície, como também para diversos tipos de agregação de material de vestígio. Tem material para análise de entorpecente, material para análise de marcas, de impressões, pegadas, desse tipo. Então esse é o básico, né? Fora isso, você tem equipamentos de medida, né? Não se faz nada sem um padrão de medida, sem que se tenha uma localização daquilo que você está procurando. Então você tem taquímetros, trenas, você tem GPS, né? Treino a laser. Tudo isso são equipamentos básicos que são utilizados hoje. Todo perito criminal do Brasil, inclusive, tem acesso a esses equipamentos que foram comprados em 2011 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para padronizar o atendimento de perícia no Brasil. E quando você inicia na carreira, né? Como que funciona o mercado de trabalho para um perito? Bom, Natália, é o seguinte, o mercado de trabalho se resume na perícia criminal a dois tipos. Tá? Aliás, na perícia, vamos dizer assim, tá? De modo geral. Primeiro, a perícia oficial. A perícia oficial entra-se nessa profissão através do concurso público. Tá? O segundo são peritos que nós chamamos peritos assistentes, da defesa principalmente, né? Ou da acusação, dependendo da situação. Esses peritos são peritos que estudaram o que a perícia faz e tentam ajudar seus clientes analisando o que a perícia oficial fez para ver se existe alguma coisa que possa ajudar o cliente dele. Então esses são chamados peritos da área civil ou peritos assistentes. Atuam muito mais na área civil que na criminal, mas também existem na criminal. Mas não são concursados e são pessoas que são contratadas. E assim, por exemplo, eu começo a trabalhar como perita. Qual seria a minha carga horária? O perito trabalha em dois regimes, né? Ou seja, na atividade fim, que nós chamamos aquela atividade de fazer a perícia, existem dois tipos de horários que são utilizados. Um é o horário de expediente, que são as 40 horas semanais, que é o trabalho de laboratório. 8 horas por dia, de segunda a sexta normalmente. E o outro são plantões de 12 horas, 12 por 36. Ou seja, você trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Então você vai intercalando entre plantões diurnos e noturnos, dando uma média aí, quando o quadro está completo, uma média de 10 a 12 plantões por mês. Então seriam 10 a 12 plantões de 12 horas, dá em torno de 144 horas mensais, no máximo a 120 horas mensais de trabalho. Só que, tem um adendo, ao terminar o dia de trabalho, o perito tem que fazer o laudo. Então ele vai para casa, ele leva o seu serviço para casa para pesquisar, para elaborar o laudo e para soltar esse laudo. Então o fato dele trabalhar 120 horas mensais não significa que são 120 horas de trabalho efetivo no sentido de terminar esse horário, acabou o serviço. Não. Esse trabalho é para você realizar a perícia. A segunda parte, que é a elaboração do laudo, ele tem que realizar no seu horário de folga. E mesmo sendo uma profissão muito incrível, assim, com vários caminhos abrangendo, por que você acha que é um pouco procurada essa profissão, já que a criminalidade só vem aumentando? Na realidade, ela não é pouco procurada. O que existe é pouca quantidade de vagas. Se você olhar, por exemplo, o último concurso, foram 400 vagas. Parece muito,
No entanto, foram quase mais de 50 mil inscritos. Então, a procura é grande. O salário inicial de perito em qualquer lugar do Brasil para quem está saindo da graduação é um salário muito bom. Ninguém saindo de graduação tem um salário nesse nível, tá? Na média. Raríssimas exceções, a não ser que você pegue um geólogo, que tem um geólogo em cada cidade, uma coisa muito rara, e o salário é muito alto. Mas, tirando essas exceções, o salário é muito bom para quem está se formando agora. Então, nesse aspecto, a procura é alta. Agora, a quantidade de vagas é pequena. Segundo um estudo da ONU, para cada 5.000 habitantes, você tem que ter um perito. Em São Paulo, nós teríamos que ter 8.000. Tá? E nós só temos 1.700. Acho que isso responde a sua pergunta em termos de quantidade. Foi comentado que para chegar até a carreira de perícia é preciso passar por um concurso público. Quais que são as fases desse concurso e como que é a evolução dessa carreira? Bom, o concurso público aqui no estado de São Paulo, acho que dá para usar mais ou menos como parâmetro. Ele tem algumas fases. A primeira fase é a prova escrita. Então você faz uma prova escrita mais ou menos como se fosse um vestibular, com várias áreas, incluindo criminologia, criminalística, que são áreas novas que estão entrando aí nos concursos públicos. Depois vem uma fase de exame físico. Então a pessoa também tem que ter uma condição física para atuar, né? Então ele vai passar por corrida, flexões, uma série de atividades físicas para ver se tem condições. Daí tem uma fase que é uma fase de análise psicológica da pessoa, se ela tem condições psicológicas de atuar nessa área. Depois vem algo que é entrega de títulos. Se você tiver cursos de especialização, por exemplo, especializações em áreas diversas dentro da própria formação ou fora dela, mestrado e doutorados, eles acrescentam pontos aos pontos que você já teve na primeira fase, que é a fase escrita, depois a fase física, a fase psicológica, essa de pontos. Passado por tudo isso, você ganha uma média, essa média vai classificar a pessoa. Classificando, vai para a academia. Lá ele vai ter 26 disciplinas para estudar, uma carga horária de 398 horas aula, para conseguir a formação de especialista em perícia criminal. Terminado isso, ele faz um estágio, que também é com nota, né? Feito o estágio, soma-se todas essas notas e vai ter a classificação dele. Essa classificação o coloca em algum lugar dentro da instituição, ou seja, ele pode ir para um núcleo especializado, pode ir para atendimento local, pode ir para fora do município, para dentro do estado de São Paulo, em qualquer lugar. A carreira, ela começa como perito de terceira classe, ou seja, ele entra como terceira classe. Daí ele vai evoluindo para a segunda, primeira e classe especial, né? Ele não fica mais de 10 anos em cada classe por lei, ou seja, se ele ficar 10 anos na terceira classe, obrigatoriamente ele passa para a segunda classe. Ou se ele tiver méritos, né? Dentro desses méritos ele pode subir antes para a classe, né? Exceto para especial. Perito classe especial só se torna perito classe especial por mérito. Então, alguns peritos não atingirão a classe especial, e porque ela é muito pequena, ela tem uma restrição por causa disso. Então a evolução é essa. E conforme você passa de classe, o seu salário vai aumentando proporcionalmente à atribuição, que também vai aumentando para cada classe. Isso. Obrigada. De nada.